Passo para o semanário angolense, tem uma fotografia da última manifestação na Praça da Independência, o Dia de África na Praça da Nossa Independência. Temos manifestações. O jornal abrevia dizendo manifes. O executivo angolano voltou a dar indicativos de que não consegue lidar com manifestações, mesmo depois das lições do 7 de março. Quarta-feira, voltando a meter os pés pelas mãos, acabou por mandar reprimir uma manifestação pacífica contra a pobreza que estamos com ela, escreve o semanário angolense. Em baixo, feridas do 27 de maio continuam a sangrar. Quando é que sai o Comba de Cota? Já é a altura do Estado angolano a decidir-se pela catarse nacional que se impõe para se exorcizar os fantasmas da tragédia. Que em cima, a polícia confundida surra cidadão a valer, da Blue e não Blue. Parece que é o nome deste cidadão. Terá faturado a valer, caso o Kim Ribeiro também tem xiranga. Entenda-se? Feitiço ou feiticeira ou adivinha, uma coisa assim, não é? Preparador. Para práticas sobrenaturais? Blindagem. Muito bem. O morto falou, assim escreve o jornal, que tem um fundo totalmente preto, o que se faz a um colega por 3,5 milhões de dólares. Domingos Francisco contou a foto deste oficial superior da Polícia Nacional crivado de balas do ano passado na zona do Zango. Em cima, exclusivo, na íntegra, as cartas que encurralaram o comissário Joaquim Ribeiro. São matérias que são tratadas nas páginas 18 a 20 do Jornal A Capital. E é por aí que começamos. Como descreve essa fotografia, Dr. Justino? Não, esta fotografia ilustra a situação de pelo menos uma das viúvas. Mas, pronto, a capa do jornal é dedicada inteiramente a esta matéria. Começa por fazer referência a pelo menos duas cartas que terão sido remetidas para o Ministro do Interior, por parte do superintendente-chefe, creio eu, Francisco João, falecido, que foi abatido a tiro na zona do Zango, na sequência do caso BNA, que depois veio a envolver o comissário Joaquim Ribeiro. E essas cartas estão colocadas aqui no interior da capital. A fotografia é a fotografia de uma das viúvas. Fala-se, uma viúva chora todos os dias a morte do marido que a deixou com 17 filhos. É preciso também esclarecer as pessoas que não são 17 filhos biológicos da senhora. Ele tinha vários filhos e terá ficado esta senhora com o conjunto dos seus filhos, mais outros filhos que o falecido terá deixado. E então também diz a capa do jornal: o que se faz a um colega por 3,5 milhões de dólares. Domingos Francisco contou nas cartas, as tais duas cartas, em que ele alerta para a situação que vivia. Penso que estas cartas terão sido escritas quando ele se encontrava na cadeia e remetidas para fora, para o exterior. E agora temos, pronto, depois destas cartas que aqui ilustram pelo menos aquilo que ele pensava em relação à atuação do seu chefe e de outros implicados. E temos também as informações da semana passada, que foram produzidas por uma das pessoas que também está implicada nesta situação. Não propriamente no assassinato dos dois indivíduos, mas também na retirada de benefícios dos recursos que foram subtraídos, alegadamente, por Joaquim Ribeiro. Portanto, Joaquim Ribeiro teria pago o silêncio ou a participação, mesmo que indireta, do comandante Augusto Viana, e, conforme já a semana nós apresentamos aqui, fruto da notícia do jornal, este comandante, Joaquim Ribeiro, teria mandado entregar 100 mil dólares para comprar o silêncio de Augusto Viana. Agora, o que é importante dizer é que, depois da notícia da capital, surgiram desmentidos da parte, pelo menos, do advogado de Joaquim Ribeiro, dizendo que as coisas não teriam sido bem assim, conforme tinham sido apresentadas pela capital.
E a capital, desta vez, sem negar a essência da notícia que apresentou na semana passada, procede a algumas... E sem contrariar diretamente o que disse o advogado? Sim, mas procede a algumas correções. Por exemplo, se a capital inseria na semana passada a notícia de que a cariação entre Joaquim Ribeiro e Augusto Viana teria tido lugar no Supremo Tribunal, na realidade eles agora confirmam que foi no Tribunal Militar. Portanto, há aqui uma pequena diferença entre a informação prestada a semana passada e agora, naturalmente, aquilo que foi desmentido pelo advogado Joaquim Ribeiro. Portanto, há aqui pequenas questões de correção, mas que são questões de pormenor, que não de forma alguma põem em causa a essência da notícia. E se nós juntarmos aquilo que foi dito, portanto, que foi informado pela cariação, que foi o resultado da cariação, e também a matéria que é inserida agora, é caso para dizer que, de facto, Joaquim Ribeiro estará em situação complicada. Mas é também sabido, pelo menos eu tenho esse conhecimento, de que aquelas pessoas que estão detidas e que foram colocadas numa situação de conivência com Joaquim Ribeiro, mantêm a posição anterior. Isto é, continuam a negar o seu envolvimento, isso inclusivamente o envolvimento de Joaquim Ribeiro naqueles crimes de que é acusado. Competirá então agora ao Tribunal provar que de facto as coisas são conforme dizem os tais indivíduos implicados ou conforme declarou o Augusto Viana, que no fundo lançou por terra uma série de argumentos que eram apresentados anteriormente. Agora, com aquela cariação, vamos a ver se consegue produzir prova suficiente para condenar Joaquim Ribeiro e aqueles que estão ligados ao processo, ou se o Tribunal não consegue chegar a qualquer conclusão e então o resultado pode ser um resultado inesperado. Os ouvintes que não terão lido o Jornal da Capital estarão a questionar o que dizem as duas cartas. Uma delas terá sido endereçada à Procuradoria-Geral da República e outra é entregue... Outra entregue a uma filha... Para ser entregue ao Ministro. Para ser entregue ao Ministro. A segunda, que é inédita, pelo menos do nosso conhecimento, e que traz outros pormenores. Que pormenores são esses, Dr. Justino? Bom, os pormenores são, no fundo, o testemunho do Domingos Francisco João sobre aquilo que ele terá constatado. E, sobretudo, o que é importante é o facto de ele chamar a atenção para uma eventual ação violenta contra a sua pessoa, uma vez que estava na situação de pessoa que podia testemunhar contra as pessoas que são agora implicadas neste caso. Mas também põe questões interessantes, sobretudo... Parece que ele já notava sinais, não é? Ele já notava sinais, já foi denunciava, inclusivamente apresenta a forma como foi parar ao tal Comitê de Ação do MPLA, onde foi também depois aprisionado. O facto também de ter pedido à polícia proteção e a polícia não lhe ter dado proteção, sendo ele um oficial superior da polícia, tudo isso fez de facto ele pensar que estava encurralado e que não teria qualquer forma de se proteger sozinho, dado que a entidade que o devia proteger, que até a sua própria entidade, que era a polícia, não terá ouvido e inclusivamente foi preso, foi algemado durante vários dias, foi torturado de uma forma humilhante, segundo narra, uma das algemas numa das mãos, claro, e outra no pé. Portanto, foi uma situação bastante humilhante para alguém que tinha procurado, que tinha fugido de uma tentativa de eliminação. Conta até que as pessoas que o perseguiram teriam o número de telefone, terão ligado para ele dizendo que queriam negociar. Portanto,
aí uma tentativa, alegadamente, de quererem negociar o seu silêncio. É assim que eu interpretei. Só podia ser negociar o silêncio. E naturalmente que depois tudo o que se passou levou a que a decisão tenha sido a de o eliminar completamente, como aconteceu. E se nós tivermos informação da maneira como as coisas se passaram quando ele é eliminado fisicamente, fala-se até no facto de os autores do crime terem subido para o capô do carro. E depois descarregar... Quase num golpe de misericórdia. Sim, descarregaram cerca de 30 balas sobre os dois e pronto. E depois a polícia terá removido o corpo dentro da viatura, portanto, violando todas as regras que permitem uma investigação mais acurada do ato, mas a polícia cometeu, entre aspas, esta falha, segundo se pensa, para apagar eventuais pistas, e temos então aqui esta situação bastante grave que envolve altos oficiais da instituição e, como eu disse a semana passada, agora é de todo legítimo as pessoas pensarem que ao nível da nossa polícia haverá eventualmente esquadrões da morte, porque da maneira como as coisas correram só pode ser através de uma organização dentro da própria organização. Portanto, havia conivências internas, pessoas prontas a eliminar quem fosse inconveniente, sem qualquer pejo, inclusivamente chegou-se ao facto de eliminarem um colega de instituição de uma forma bárbara. E pronto, e agora vamos aguardar que a polícia faça, e a justiça, sobretudo a justiça, se pronuncie e que chegue a um resultado que não contraria as expectativas das pessoas.